Graças e paz, irmãos. Amém. Bom dia. Nós vamos meditar hoje, nesta manhã, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Hoje eu fui compelido por Deus a falar sobre esse tema e faz tempo que eu não venho aqui, né? E não porque especificamente eu conheça a vida de vocês e saiba algo sobre isso, mas porque o Senhor primeiramente falou ao meu coração. Falou ao meu coração a respeito desse tema. Essa palavra tem me confrontado muito, tem me feito refletir sobre a vida cristã que eu levo e o quanto eu preciso ser aperfeiçoado. Eu queria compartilhar isso com os irmãos nesta manhã. Então a gente vai, nesta manhã, expor um pouco do que é o culto racional a Deus. O que seria esse culto racional? Como nós o alcançamos ou como praticamos? Essa é a ideia da mensagem desta manhã. Amém? Então, talvez a palavra que chama mais atenção dentro desse texto aí, esse versículo 1, é a palavra sacrifício, né? Acho que a palavra mais forte que tem aí é sacrifício. E para contextualizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o sacrifício é na Bíblia, né? A gente vê na Bíblia essa palavra muito recorrente. A gente vê ela de Gênesis a Apocalipse, a gente vê sacrifício, sacrifício, sacrifício. Então, primeiro eu queria falar que o sacrifício, ele precede a lei. Nós vemos tanto Abel e Caim oferecendo ao Senhor, nós vemos Jacó oferecendo ao Senhor, nós vemos Abraão, Jó, que provavelmente foi antes da lei também, oferecendo ao Senhor. Então, isso precede a lei, o sacrifício. E depois disso, Deus institui o sacrifício dentro da lei mosaica. A gente vê isso claramente no livro de Levíticos. E havia alguns tipos de sacrifício que eram feitos. Mas eu quero abordar apenas dois aqui, que eram os sacrifícios obrigatórios, que era o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado. Então, quando alguém pecava, ele teria que oferecer a Deus em sacrifício ou um novilho, ou um bode, ou uma cabra, ou, se fosse muito pobre, ofereceria pombas ou 1/10 de éfa de farinha, que seria mais ou menos 2 litros e 200 litros, 2,2 litros de farinha. Esse é o sacrifício pelo pecado. Então, quando o pessoal pecava, o povo de Israel, eles ofereciam para perdão dos seus pecados ao Senhor. O outro era o sacrifício da culpa, que era quando você pecava involuntariamente. Você teria que ressarcir aquilo pelo qual você pecou, se você defraudou alguém, e você deveria também oferecer ao Senhor. Nós vemos que na Nova Aliança, principalmente no livro de Hebreus, que esses sacrifícios eram apenas sombras do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, né? E aí vou comparar aqui rapidamente só para a gente entender a diferença da sublimidade do sacrifício de Cristo e do sacrifício da lei. Então, todo aquele sacrifício da Antiga Aliança apontava para um sacrifício perfeito, porque aquele ainda era perfeito, não era suficiente para nos salvar. Então, Cristo morreu uma vez só pelos nossos pecados como cordeiro. Na Antiga Aliança, tinha que sacrificar sempre que você pecava. Você cometeu um pecado contra o Senhor, você tinha que sacrificar ele para que seu pecado fosse perdoado. Cristo morreu de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos salvar, não precisando que haja novamente outro sacrifício, de nenhuma natureza. Ele não apenas encobre os nossos pecados, ele remove, porque o da Antiga Aliança não removia os pecados, ele apenas encobria o pecado do povo. Mas Cristo, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Jesus, ele não somente encobre o nosso pecado, ele retira o nosso pecado. Nós vemos lá no Éden, que é dito como o primeiro sacrifício, Deus fazendo roupas com pele de animais para Adão e Eva, para cobrir a sua vergonha. Porém, Cristo, ele não somente cobre a nossa vergonha, como ele tira a vergonha de nós, porque ele pagou pela nossa vergonha na cruz do Calvário. Então, esse sacrifício, ele foi feito de uma vez por todas, por todos os nossos pecados, de maneira que não precisamos sacrificar novamente. E foi um sacrifício perfeito, agradável ao Senhor. A Bíblia fala que ao Senhor agradou moê-lo pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Eu quero que você reflita um pouco sobre o quão grandioso foi esse sacrifício que ele fez por nós. Quero que... O que eu sinto muitas vezes é que a gente vive numa superficialidade de Cristo morreu por nós na cruz, para os nossos pecados, e é isso. E eu sinto que muitas vezes, não que não desejemos ou que não devamos desejar buscar mais conhecimento em outras coisas, outras áreas da vida, da vida cristã, da Bíblia, mas precisamos de profundidade de entendimento. Porque não basta entender superficialmente, Cristo foi lá na cruz, morreu, pagou por meus pecados e pronto. Isso não é suficiente. Nós temos que entender o quão isso é profundo, o quão isso é glorioso. Temos que entender o quão perfeito foi esse sacrifício e o quão longe Deus foi a ponto de mandar o seu próprio Filho para morrer por nós. É sobre profundidade de você entender. E ao longo da mensagem você vai entender que essa profundidade ela é necessária para a nossa vida cristã. Então, o que a gente viu aqui? Cristo morreu por nós e pagou pelos nossos pecados, de maneira que não resta mais nenhum sacrifício expiatório a ser feito. Então não é por obras que somos salvos. Não somos salvos pelo que fazemos. Não somos salvos pela força do nosso braço. Somos salvos porque Cristo pagou por nossos pecados. Porque mesmo depois que nos convertemos, não continuamos a pecar. Claro que não deliberadamente, como fazíamos antes, mas ainda erramos, ainda pecamos contra Deus. Mas o Senhor nos salvou pela sua graça, somente por ela. Não porque merecíamos, não porque batalhamos e conquistamos a salvação, mas porque Deus se compadeceu de nós, da nossa iniquidade, do nosso pecado, e nos conduziu aos seus caminhos, e nos conduziu ao arrependimento. Então a salvação ela não é meritória, ela não é conquistada pelo nosso braço ou pela nossa força, mas ela é concedida por Deus, pela sua obra salvífica na cruz, a todo aquele que crê no seu sacrifício. Porém, Paulo vai falar de um outro tipo de sacrifício aqui. Então, se a gente viu que nenhum sacrifício expiatório é mais necessário, que sacrifício é esse que Paulo fala aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1? É o sacrifício vivo, santo e agradável. Esse sacrifício consiste basicamente na busca pela santidade, processo de santificação e a prática das boas obras. Então, se por um lado eu sou salvo pela fé, pela graça mediante a fé, e não pelas minhas obras, porém no mesmo texto de Efésios vai dizer, porém somos feituras sua, criados em Cristo para toda boa obra. Então não temos desculpa para não praticá-las. E que a gente vai ver que isso é um sacrifício devido aos santos. Não é opcional. Os santos devem praticar boas obras e viver em processo de santificação, que é um processo constante e gradativo, ou pelo menos o deve ser. Eu me entristeço, porque isso também faz parte de mim, porque a maioria de nós, como crentes, conseguimos olhar para trás e dizer, já fui mais crente do que hoje. A maioria de nós. A maioria dos crentes não conseguem crescer na graça e no conhecimento. A santificação não é progressiva. Não tem sido progressiva. Eles atingem um ponto no começo, onde estão com toda a energia, toda a alegria de ter sido salvos, e depois começam a regredir, regredir, regredir. Isso me entristece, porque isso faz parte da minha história. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que lutar para que sejamos cada vez mais santos e mais parecidos com Deus. Nós somos chamados para sermos servos de Cristo, sermos parecidos
com Ele, para refletir a imagem dele aqui na terra. Porque se nós não refletirmos, tem alguma coisa errada. E muito provavelmente isso indica que nós não somos dele. Então, esse sacrifício consiste num processo de santificação e boas obras. De modo geral, boas obras já compreende santificação, mas eu quis separar. Então, se nós, o primeiro processo, você se converte a Deus, você é regenerado, você é transformado por Deus. Nós não somos salvos apenas da ira de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós somos salvos do domínio do pecado. Então eu não posso dizer, Jesus me salvou. Não posso chamá-lo de Senhor. Dizer que eu sou um crente, que eu sou um servo de Deus, se eu continuo vivendo na prática do pecado. Isso não condiz com a Bíblia. Então, como é que eu posso dizer que fui separado por Ele e para Ele, se não vivo em santidade? Se eu sou o extremo oposto dele. A gente tem feito um estudo lá em casa, evangelístico, e a gente estava falando sobre a questão da árvore do bem e do mal, né? Que quando Adão e Eva comem da árvore, eles se tornam o extremo oposto de Deus, ao invés de semelhantes a Deus. Porque na prática, na teoria tudo bem, eles conhecem o bem e o mal, como Deus conhece, porém limitadamente. Mas em relação à prática, Deus só conhece o bem. Depois do pecado, na prática, o homem só conhece o mal, porque só pode pecar. Mas nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. Nós não somos mais inclinados ou não somos mais dominados pela natureza adâmica. Nós fomos regenerados em Cristo. Se você creu, você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Então não convém que vivamos mais uma vida de pecado, mas que nós busquemos a santificação em todas as áreas da nossa vida. E o que Mário falou aqui é algo interessante, de que a santificação é gradativa, gente. Ela é gradativa. O que acontece? Para ilustrar bem, é como que se você se converteu, você tropeçava quando você estava no mundo, você estava cego. Aí você se converte. Quando você estava cego, você tropeçava em pedras gigantes. Porque você estava cego, você não tinha visão alguma. E aí quando você se converte, você começa a enxergar melhor. E aí você vê as pedras menores, você começa a desviar delas. E conforme você vai crescendo em santificação, você consegue ver as menores, e as menores, e as menores. Entendeu? Então não é só porque você não adultera, porque você não mata, porque você não rouba, porque você é santo. É um processo progressivo. Estas são as primeiras coisas a serem deixadas. Mas temos que seguir em santidade, na progressão. Eu gosto de citar um exemplo de um irmão que talvez para algumas pessoas soe muito... Eu vou citar até um exemplo meu. Eu falei com uma amiga que ia mentir brincando com outra amiga. Depois eu falei, não vou fazer isso não porque é pecado, porque é errado. E ela começou a me escolher, falou que eu era maluco por causa disso. Porque eu falei que, não, isso já é fanatismo, já é loucura, porque é só uma brincadeira. Não, mas é mentira. Crescer em santidade, em termos mais comuns, é ser chato. É ser chato. Porque não tolerar o pecado vai causar desconforto. É impossível que você esteja numa escola, esteja num trabalho e não tenha desconforto por ser crente. Se você não tem, muito provavelmente tem algo errado. Eu não estou falando que você tem que ser chato com as pessoas, que você tem que ser insuportável com as pessoas, porque tem crente que é odiado porque é chato e insuportável, e não porque é crente. Mas a sua conduta moral de devoção ao Senhor vai te conduzir a ser perseguido, a ter problemas. Alguém vai pedir para você mentir e você não vai mentir. Isso é o mais comum que acontece. Entendeu? É uma ligação que fala, fala que eu não estou aqui. E aí? Você prefere honrar a Deus ou honrar o seu patrão, o seu chefe? Gente, o Evangelho é renegar a nós mesmos. A nossa vontade, os nossos benefícios. E as pessoas pensam que Deus nos deve algo. De que, mas se eu falar a verdade, então Deus vai me dar algo melhor depois. Ele pode dar, mas não é garantia. É sua obrigação servir a Ele e ser santo.
Deus prometeu para nós salvação. E isso nos basta. Isso nos basta. Então, a marca do cristão, o que marca que eu sou um cristão? Que eu sou um servo de Deus. É a luta constante contra o pecado. Porque é fato que ainda caímos, que ainda erramos, mas não nos conformamos. Nós não aceitamos ser escravos do pecado novamente. Nós pelejamos e lutamos contra ele diariamente. Todos aqui somos tentados, todos os dias. Mas convém que lutemos bravamente, porque o reino dos céus é tomado à força, irmãos. Porque nós temos que batalhar e perseverar pela fé que um dia nos foi dada. A fé salvífica não é uma fé pontual, é uma fé contínua, que eu creio e preciso continuar crendo. Ela não tem um fim neste momento. Eu criei e pronto, agora posso viver minha vida normal. Como aconteceu muitas vezes em cruzadas, de pessoas pregaram o evangelho, alguém chega ali, aceitei Jesus, agora posso voltar para a minha vida normal, porque eu estou salvo. Não. É entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo. Eu acho que isso tem se perdido muito nos nossos dias. Parece que as pessoas entendem que ser cristão é algo a mais. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um professor, eu sou não sei o que lá, e eu também sou cristão. É só mais um título dos quais eu sou. Nós somos cristãos acima de tudo. Nós não somos dessa terra. E muitas vezes estamos apegados a coisas dessa terra. A coisas que vão ficar aqui. Então a nossa luta constante contra o pecado deve ser a nossa marca como cristão. Isso prova que somos cristãos. Porque se vivemos na prática do pecado depois de Cristo ter morrido por nós, sacrificado por nós, profanamos a aliança de Cristo. Pensa que Cristo morreu por você, se entregou por você. Ele te separou e você continua pecando. Você está profanando aquilo que Deus consagrou, que Deus separou, que é você. Nós somos chamados para a santidade. Nós somos chamados para viver uma vida reta diante do Senhor. Então a nossa luta constante contra o pecado. Isso comprova que somos cristãos. Porque você não se conforma. Quando você cai, você chora, você se arrepende e você pede perdão ao Senhor. Você fala como Pedro falou: para onde iremos, Senhor, se só Tu tem palavra de vida eterna? Só Tu tens palavra de vida eterna. Mas eu também quero falar, irmãos, que eu achei muito legal, porque esse versículo já estava pronto para entrar nesse versículo, e Mário falou, não citou, mas falou sobre ele, que é Hebreus 4,16. Que vai dizer: acheguemo-nos, pois, ao trono da graça, a fim de receber ajuda, misericórdia em tempo oportuno. Irmãos, esse trono ele não existe somente para nos conceder perdão dos nossos pecados. Se nós pecarmos e nos arrependermos, Deus nos perdoará dos nossos pecados. Mas esse trono existe com a finalidade de que busquemos vencer o pecado através dele. Não é somente para recorrer quando eu peco, mas para tomar dele forças para lutar contra o pecado e para vencê-lo. Deus não nos chama apenas para nos arrepender, mas para sermos transformados e regenerados pelo seu poder. Esse trono, nós devemos acessá-lo para obter de Deus socorro em tempo presente, em tempo oportuno. Então, quando a situação estreita, fica difícil, e você acha que você não vai conseguir, tem um trono no qual você pode recorrer, encontrar socorro da parte de Deus, esse trono. Então, Deus realmente nos perdoa quando caímos e nos arrependemos. E glória a Deus por isso, porque todos caímos, muitas vezes. Mas temos que tomar posse dessa graça, não somente para o perdão, mas para a capacitação, para o crescimento em santidade e para vencer o pecado diariamente. Amém? Então, nós fomos regenerados em Cristo. E nele fomos transformados, ou estamos em processo de transformação. A salvação é um ato instantâneo. Quando você crê em Cristo, verdadeiramente, você é justificado, você é salvo. Mas a santificação é um processo. É um processo que é conduzido por duas partes, por Deus e por você também.
Então não adianta que você ore ao Senhor pedindo santificação, sem que você não lute pela santificação também. E eu vou mais adiante. Não adianta que você chegue ao trono da graça clamando por socorro se você se coloca em situações propícias ao pecado. Se você continua andando em ambientes que te conduzem ao pecado. Se você continua tendo amizades que te levam a pecar. Não adianta. Você vai cair. Porque Jesus fala que é orai e vigiai. Não adianta só orar. Adianta orar, pedir a Deus força, pedir a Deus que te ajude, que te levante, e depois você vai para o mesmo lugar de novo. Deus não nos chama para lutar contra o pecado nesse sentido, de ir para o lugar onde a tentação me derruba. Eu vou lá e vou vencer. Não. É fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Tem até um testemunho que parece engraçado, parece hilário, mas de um irmão, eu não conheço a pessoa, foi um pastor que eu ouvi falar, de que estava se achando tão crente, tão forte no Senhor, que disse, eu vou evangelizar no prostíbulo. O que aconteceu? Caiu em pecado. Então, irmãos, santificação tem muito a ver com o ambiente no qual você anda, o que você ouve e o que você vê. Não é somente matar, roubar, mentir. É um processo. Como eu falei, matar, roubar, mentir, são coisas que a gente deixa porque são as pedras gigantescas. A gente se converteu, isso aqui já tá fácil. Agora eu tô vendo, olha o tamanho dessa pedra, cara, como é que eu não via isso? Mas agora eu começo, é progressivo. Você não vai começar do nada, você vai ter a visão que você vai ver as pedras pequenininhas. Não, é progressivo. Você tem que trabalhar e exercitar isso no Senhor. Então, nós vamos progredindo. Como o Mário falou de conversações, quantos de nós aqui não conseguimos cortar uma conversa profana? E fingimos que tá tudo bem, damos aquela risada assim meio, sabe? Para poder disfarçar e ficamos lá no meio. Quantos temos coragem de nos posicionar e falar, olha, disso aqui eu não converso, nesse ambiente eu não fico, disso eu não falo. Porque vai ser reprovado pelo mundo. Por acaso, vocês buscam a aprovação de Deus ou do mundo? Nós buscamos a aprovação de Deus ou do mundo. A nossa preocupação é o que o mundo pensa ou o que o Senhor pensa. Nós nos preocupamos mais em perder alguém que está ao nosso lado do que perder a Cristo, ou do que entristecê-lo, ou do que pecar contra Ele. Que a gente reflita sobre as nossas vidas e sobre esse processo de santificação, se ele tem sido crescente em nós. Porque em muitos está estagnado e em outros regressivo. Porque muitos estão regredindo a santidade que um dia tiveram. Nós temos que examinar, irmãos, a nós mesmos todos os dias. Se estamos crescendo na graça de Deus ou se estamos regredindo. Muitos de nós estamos a regredir. Nós oramos menos, buscamos a Deus menos. Nós vivemos numa época em que as pessoas não sabem o que é jejum. Em que as pessoas fazem um devocional de 10 minutos por dia no aplicativo e acham que já fiz minha parte. Será que isso comprova algum amor a Deus? Como podemos dizer que nós o amamos se não temos prazer nem sequer em orar, em ler sua palavra? Que amor é esse? É como se eu falasse com a minha esposa, mas eu estou há um ano sem ver ela e eu não sinto falta alguma. Tem pessoas que estão há meses ou anos sem ter uma conversa com Deus de fato, sem fazer uma oração que não seja mecânica e com pressa. Quanto tempo faz que você foi orar a Deus e sem tempo para acabar? Sem cronometrar, peraí, eu vou orar 30 minutos aqui. Quanto tempo faz que você não se achega a Deus, que você não tranca a porta do seu quarto e fala assim, agora é só eu e Deus? Por quanto tempo, não sei. Eu vou ficar aqui, na presença dele, eu vou orar a ele, vou conversar com ele, eu vou dedicar esse tempo ao Senhor. Quantos têm dedicado realmente algum tempo da sua vida a Deus? Eu penso que nós temos deixado Deus como a última coisa. Como a última coisa. Nós passamos o nosso dia inteiro fazendo tudo que temos que fazer, nossas obrigações a fazeres, e aí, na última hora do dia, vou dormir, vou ler aqui um salmo, vou ler aqui um versículo, vou fazer uma oraçãozinha e vou dormir. Irmãos, isso não é cristianismo, isso não é ter relação com Deus.
Isso não é amá-lo. Isso é o amor falso. Aquele que ama quer estar perto. Aquele que ama quer conhecer mais do seu amado. Nós temos que suplicar ao Senhor que nos sustente, pela sua misericórdia, que nos santifique, porque o anseio da nossa alma deve ser sermos parecidos com Ele. Deve ser a glória de Deus. E eu tenho me incomodado esses dias, orando ao Senhor e falando: Senhor, por que a minha alma não se compraz tanto em louvar ao Senhor? Por que a minha alma não anseia por louvar-te, por engrandecer-te, por fazer todas as coisas para a tua glória, Deus? Por que, Senhor? O desejo da nossa alma tem que ser que o Senhor seja engrandecido em tudo o que fazemos. Irmãos, quando Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Isso é literal. Isso é literal. Nós temos que viver para a glória de Deus em tudo que fazemos. No seu trabalho, na sua escola, no seu curso, na sua família. As pessoas têm enxergado Cristo em nós. Elas têm enxergado Cristo em nós. Elas têm enxergado que somos diferentes dos outros. Ou que somos como eles. Eu vou além, irmãos. Eu quero perguntar para vocês, qual a diferença entre você e o mundo? Qual a diferença entre você e o mundo? Pensa um pouquinho. Vê se você consegue elencar pelo menos umas 5 coisas aí. Não estou falando de prática, não estou falando de fé, de crença, de algo intelectual. Na tua vida, de prática, o que é que tem de diferente entre você e o mundo? Porque eu percebo que muitos de nós não tem diferença alguma com o mundo. Nós passamos despercebidos. Tudo bem você passar na rua despercebido, é você conviver com pessoas que nem ao menos sabem que você professa a fé em Jesus Cristo. Isso não é normal. Não é normal. E não é, mais uma vez, não é que tenhamos que ser chatos e ficar o tempo todo importunando os outros. Não sou crente, vim para a minha igreja, se converta, não. Mas a nossa prática diária, a nossa vida deve transparecer Jesus. Deus fala que temos que ser como a luz em cima da montanha, a qual é impossível não ver uma cidade ficar sobre a montanha. E a luz tem que ficar sobre um teto, no alqueire, onde todos enxergam. Como é que eu sou luz e não clareio? Tem como ser luz e não clarear? Você tem clareado ao seu redor? Senão, sua luz está apagada. Mas Deus tem, em sua feita misericórdia, tido a oportunidade de acender essa luz. Então a santidade não é negociável. Deus me salvou totalmente pela graça, mediante a fé. Não foi pelas minhas obras, mas santidade não é negociável. Porque se somos servos dele e o amamos, temos também que andar como ele andou. Jesus fala: e conhecereis que sois meus discípulos pelo amor com que amardes uns aos outros. Então, a santificação, ele é um processo indispensável para o crente. De maneira que nós somos salvos pela graça e não por obras. Mas se você não tem sido santo, muito provavelmente você não foi salvo. Porque como a gente falou mais cedo aqui, Deus nos salvou não somente da ira, da condenação, mas do domínio do pecado. Então, se você continua vivendo deliberadamente no pecado, você ainda não foi salvo em Cristo Jesus. Mas Deus te chamou ao arrependimento. E se você luta contra o pecado todos os dias e cai todos os dias, ou cai constantemente no pecado, a gente volta lá. Se achegue ao trono da graça, não somente para o perdão, mas para receber socorro de Deus para não pecar. E tendo sabedoria, renunciando a si mesmo. Porque não é fácil, muitas vezes, deixar ambientes que você gosta, deixar pessoas que você gosta em prol da santidade. Mas Jesus fala que aquele que não for capaz de deixar pai e mãe por mim, não é digno de mim. Quanto mais amigos, ou um ambiente, ou um trabalho. Irmãos, eu não sei aqui a verdade de cada um, mas até trabalhos. Tem trabalhos que a gente se combate, a gente tem que deixar. Porque não é um ambiente propício para um crente estar.
Então a gente se pergunta, por que eu não consigo crescer na graça de Deus e no conhecimento? Porque você está constantemente num ambiente que não te propicia isso. Não dá. Não dá para ser santo caminhando com profanos. Como você pode andar com profanos e não se revoltar pelo seu pecado, pela sua iniquidade? Como você pode conviver com eles dessa maneira? É fato que nós não temos como sair do mundo. Nós vamos conviver com pessoas que não são crentes. Mas nós temos que impor nossos limites. Nós não fazemos isso, não falamos disso. E não ouvimos isso. Então, nós sabemos que o pecado é o que sai de nós e não o que entra. Né? Porém, o que entra no nosso coração e depois sai como pecado. Então, o ambiente no qual eu estou pode me levar a pecar ou pode me conduzir a estar em santidade. Aqui na igreja, nós estamos num ambiente propício a adorar e buscar a Deus. Então, é muito mais difícil que a gente peque aqui. E muito mais fácil. É um ambiente propício à santidade, propício a estar mais perto de Deus. Quando há outros ambientes que são propícios a te afastar de Deus. Então nós temos que gastar mais tempo em ambientes propícios à santidade. E nos afugentar o máximo de ambientes que nos conduzem a pecar. E ambientes aqui não é só físico, irmãos. Virtual também. Virtual também. Principalmente, talvez. Que os conduz a pecar. Então, nós temos que analisar se tudo que utilizamos e tudo que fazemos é para a glória de Deus ou não. Algumas igrejas no passado tinham o costume de retirar as coisas das pessoas, né? Não pode televisão, não pode isso, não pode aquilo. E a gente acha isso um absurdo. E realmente é. Porém, por que é um absurdo? Não ou tirar a televisão, não deixar de assistir televisão ou de ter internet. O absurdo é que a igreja imponha, mas você pode se impor. Jesus fala o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Pois é melhor entrar no reino dos céus com um olho do que ir para o inferno com os dois. É a mesma coisa se tua mão te faz pecar. O que ele está falando? Para arrancar o olho e a mão? Não. Mas se a internet te faz pecar, corta. Entendeu? Se aquele ambiente faz pecar, corta. Se aquela amizade faz pecar, corta. É isso que ele está falando. Irmãos, temos que ser radicais. Contra o pecado, temos que ser radicais. Não dá para conciliar. Não dá para ter meia santidade. Não dá para decidir, isso aqui eu faço, isso aqui não. Não sei o que funciona. O crente, ele não pertence mais a si mesmo. Ele pertence a Jesus. Não podemos ser seletivos em relação ao pecado. Temos que lutar contra todo o pecado. Mas eu quero falar também que é um processo. Você não vai do dia para a noite deixar tudo do dia para a noite. Então, isso acontece em todas as áreas da vida. Quando você tenta ser radical e parar tudo de uma vez, você não consegue, você se frustra e você desiste. Então, é progressivo. Então, curta e se alegre na progressividade da sua santidade. Se você percebe, consegue ver evolução, ainda erro, mas estou errando muito menos do que antes. Glória a Deus por isso. O crescimento, ele não é linear. Para quem conhece um pouco do mercado financeiro, é como se fosse um gráfico. Você não cresce 100% com uma linha reta. Você vai crescendo, você volta, regride, cresce de novo, vai regredindo e crescendo. É assim que funciona. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que muita gente está progressivamente correndo atrás de Cristo, viver o Evangelho. A primeira queda, a pessoa fala, eu vou desistir, eu não consigo. Peraí, você pecava esse pecado todo dia, agora você, depois de um mês cometeu, agora você vai desistir? Não, isso deve te impulsionar a levantar a cabeça, confiar em Cristo e continuar lutando, porque você está evoluindo. Então a santidade ela é progressiva. Você não vai, amanhã eu vou deixar tudo de uma vez. Muito provavelmente você não vai conseguir. Você vai se frustrar e você vai dizer, eu não consigo, ser crente não é para mim, e você vai desistir. Então entenda que é um processo. Nós vamos dia após dia sendo aperfeiçoados por Cristo. Mas temos que nos deixar ser aperfeiçoados. Temos que nos entregar à sua vontade. Porque muitos de nós estamos resistentes ainda, vivendo para os nossos próprios prazeres. E quando eu falo prazeres, não falo só de coisas carnais.
Eu falo de que a minha vontade, o meu prazer, as minhas coisas são mais importantes que o Senhor. Na ordem de prioridade, o Senhor está lá. Em quinto, em décimo, não sei em que lugar está. Então, somos chamados à santidade, somos chamados a viver uma vida de arrependimento constante. E não só de arrependimento constante, mas de busca por aperfeiçoamento. Nós temos que ser o mais parecidos com Cristo que conseguirmos, o que pudermos. E nós confiamos em Deus para isso. Porque aquele que começou a boa obra em nossa vida, quero que você creia nessa palavra, aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para completar. Nós temos segurança. Quem nos chamou foi Deus. Se você realmente crê nele, quem te chamou foi ele. Quem te capacita e quem te dá a vitória é ele. Então confie em Cristo, entregue o seu caminho nas mãos dele. Mas renuncie àquilo que ele requer que você renuncie. Porque você às vezes reclama, Deus, mas eu não consigo, sempre eu sempre peco, mas você está se colocando num ambiente onde o pecado é propício. Você não vai conseguir sair desse ciclo até que você saia deste local. Então a santidade é uma obra de Deus em nós, mas também de nós para com Deus. Para sermos salvos? Não. É uma obra de gratidão, porque fomos salvos. Então a santidade, ela é a consequência da nossa salvação, e não a causa dela. Porém, irmãos, além da santidade, que é muito importante para nós, nós também somos chamados às boas obras, à piedade. Somos chamados a amar os outros. Não somos chamados apenas para deixar de pecar. Santificar-se também é se tornar parecido com Cristo. E Cristo não apenas não pecou, como ele teve boas obras. Ele fez boas obras. Ele teve piedade e compaixão das pessoas. Eu acho que uma expressão que ela é repetida algumas vezes na Bíblia é que o Jesus moveu-se de íntima compaixão por algumas pessoas que estavam ao seu redor. Então, é mais do que apenas não pecar. É ter compaixão. Eu fico muito triste, porque quando eu comparo, e isso eu estou falando de mim, irmãos, tudo que eu estou falando para mim também, principalmente. Eu fico muito triste quando eu vejo que me parece que os espíritas são mais caridosos e piedosos que nós. Que várias religiões aí profanas são mais religiosos ou mais piedosos e pensam mais no próximo do que nós. É óbvio que a sua piedade não glorifica Deus. Isso é óbvio. Porém, isso deveria nos trazer vergonha. Porque a igreja de Cristo na Terra não é mais conhecida como uma igreja piedosa. Como uma igreja que ama o próximo. Com a igreja que impacta a sociedade com o seu amor. Um lugar onde as pessoas procuram socorro. Eu tenho para mim que os maçons e o espírito, ele ajuda muito mais o próximo do que nós. E isso deveria nos envergonhar, porque nós somos chamados ao serviço. Jesus veio para servir. Se ele veio para servir, quem somos nós para querermos ser servidos? Mas devemos servir uns aos outros. Nisso consiste a vida do cristão, no serviço. Nós somos chamados ao serviço. Então, como nós podemos ver tantas atrocidades no mundo, tantas coisas acontecendo, nosso coração não se move de compaixão. Eu vou além, sabe? Às vezes nós estamos na nossa bolha. A gente está aqui com as pessoas que tem cada um no seu trabalho, tudo bem, tudo certinho, e a gente não vê muitas vezes quem precisa, porque a gente está aqui, né? Nossa bolhazinha, e a gente finge que não tem. Você sabe que tem pessoas aí pelo mundo inteiro sofrendo, passando dificuldade, sem ter o que comer. Pessoas que, a gente estava numa palestra lá da igreja, pessoas que foram violentadas e precisam de ajuda. Mas a igreja tem tapado os seus olhos para isso. A igreja não tem visto isso. Por quê? Porque
Porque a igreja está focada demais nos seus próprios problemas. Porque eu estou muito preocupado, eu estou muito ocupado com os meus problemas, então não tenho tempo para ajudar os outros. Nós vivemos na correria, né? Acho que é uma palavra mais comum hoje em dia é correria. Estou na correria, 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 correria. Essa correria sua é para quem? Para você mesmo. Para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, pelo seu futuro, sempre por você mesmo. Nós nos tornamos seres egoístas. E tudo bem, entre aspas, que o mundo seja egoísta. Mas nós, que somos regenerados em Cristo, colocamos o nosso prazer e o nosso benefício acima de tudo, acima de todos. Nós não conseguimos ter compaixão do próximo. Nós passamos pelas pessoas com dificuldade e a gente nos acostumamos. É normal isso aí. Tá tudo bem. Jesus fala que isso é a nossa justiça, irmãos. Não exceder a dos escribas e dos fariseus. De maneira nenhuma herdaremos o reino dos céus. E ainda vou além. Ele fala que o servo que faz somente o que o seu mestre, seu senhor manda é inútil. Nem sequer temos feito o que ele manda. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Porque que nos desperte para o quanto precisamos ser aperfeiçoados em Deus. Porque temos vivido uma vida cristã superficial. Não existe ser cristão e não se compadecer de quem está ao seu redor. Tanto para a salvação, para que Deus o salve, quanto das suas necessidades físicas. Não existe ser cristão e não amar. É impossível ser cristão e não amar. A marca do cristão é exatamente o amor. E que amor é esse? É o amor sentimental? De maneira nenhuma. É um amor prático. Amor prático. Amar o próximo. Se compadecer às suas dores. Quer sejam físicas, quer sejam emocionais, quer sejam espirituais. Quantos de nós? Nós vivemos numa sociedade que hoje cada um vive no seu canto isolado e nem sequer sabemos o problema que o outro tem. Esse é um problema da igreja no geral. Falta de comunhão. Se encontram na igreja, se veem, cada um está com o seu problema na sua casa. Os irmãos não compartilham as suas dores com os outros. O que a Bíblia fala? Que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas como eu vou chorar com você se eu não sei o que você passa? Ou se eu não procuro saber, porque eu fico esperando que alguém se chegue. Eu espero, acho que talvez muito crente assim, espera que alguém venha até você e fale assim, irmão, eu estou precisando de alguma coisa. Quando nós devemos cumprir o nosso papel de nos achegar aos outros e falar, olha, preciso de ajuda, preciso de apoio, eu quero contar com você. Tem muita gente orgulhosa também, que não consegue se sentir inferior. Ah não, mas se eu for lá pedir ajuda, eu vou me sentir menor do que o outro. Irmãos, não somos chamados para ser maiores ou menores aqui. Somos chamados para sermos servos. Somos todos servos de Deus. Essa é uma palavra que tem me incomodado muito, acerca do serviço. E eu tenho orado, Senhor, que o meu coração se alegre em servir a Ti. E falando servir a Ti não é somente vir para o culto, orar e buscar a Sua palavra, mas servir no sentido de ser útil à minha congregação, ser útil aos irmãos, ser útil à sociedade. O serviço que o crente deve prestar em todas as áreas da vida. Devemos ser reconhecidos pelo amor com que amamos. As pessoas, os crentes não são mais conhecidos como piedosos. As pessoas não olham para o crente e falam, não, vou buscar ajuda ali, fulano. Eu tenho seria uma colega, né? Porque amiga é uma palavra forte, que ela é de religião de matriz africana. Bem pesada, quimbanda, pior do que candomblé. E ela estava falando que o irmão dela é crente. E tem uma filha que passa dificuldade, que nasceu com um problema. E aí diz que quem ajuda é ela, que é macumbeira, que é quimbandeira, que ajuda o irmão, mas a igreja não ajuda. Olha que situação. Olha onde a gente chegou como igreja. A ponto de até as pessoas de quimbandeiro, macumbeiro fazer mais em relação à piedade do que nós. Isso é decadente, deplorável, gente. Nós temos que examinar a nós mesmos. Entender, somos chamados ao serviço. Somos chamados a
Paulo vai dizer, sujeitai-vos uns aos outros no Senhor. Temos que sujeitar-nos uns aos outros em que sentido? De servir ao outro. Se eu pudesse elencar a ordem de prioridade da nossa vida, deveria ser Deus, família, igreja, sociedade. Eu devo servir a todos esses. E a ordem de prioridade é essa. Primeiro eu sirvo a Deus, depois a minha família, depois a igreja e a sociedade. Não um ou outro, mas a todos. A todos estes. Eu devo servir. Em todas as áreas. Então, quantas vezes vemos alguém angustiado, alguém triste, a gente simplesmente não chama, não conversa, não apoia, não dá suporte. É fato que às vezes nosso suporte é negado, mas nós temos a consciência em Deus que fizemos a nossa parte. Porque teve ocasiões de eu perceber que alguém precisava de ajuda e me chegar a pessoa simplesmente não querer. No Senhor eu fiz a minha parte. Isso é o que conta. No Evangelho, a intenção, irmãos, conta às vezes mais do que o ato. Muito mais que o ato. A intenção pelo qual você fez. Entendeu? É como aquela mulher que tinha 2 moedinhas. Jesus falou que ela deu mais que todo mundo. Que a intenção dela foi de dar tudo. Então, a nossa intenção vale mais que o ato. Então, nós devemos viver em serviço ao Senhor. E quando nós servimos ao próximo, nós servimos ao Senhor. O que Jesus fala? Acho que é Apocalipse. Vai dizer, eu estive nu e não me vestistes. Estive preso e não me visitastes. Quando foi, Senhor, que tu estiveste nu e não te vestimos? Ou quando foi que estiveste preso? Quando não fizeste a estes pequeninos. Servir ao Senhor não é só vir para a igreja orar, louvar e ir para casa. Servir ao Senhor é ter piedade e compaixão das almas que sofrem. Porque estão condenadas ao inferno, porque estão caminhando para o inferno, mas também porque precisam de apoio e de ajuda em coisas que são físicas ou emocionais também. Então devemos nos compadecer. Jesus, ele se compadecia das pessoas. Nós somos imitadores de Cristo ou não? Ou em algumas coisas, no que me convém, no que é mais fácil para mim. Porque querendo ou não, cada um tem facilidade mais para uma coisa que para outra. Então, no que eu tenho facilidade, eu simplesmente aceito e faço. O que eu não tenho, eu rejeito. Não, irmãos, somos todos chamados a viver no mesmo caminho de santidade e de piedade, de serviço. Então, as 2 primeiras reflexões que eu quero trazer para vocês nessa noite é: você tem santificado a sua vida? Você tem percorrido esse caminho da santificação? Você tem lutado por isso? E a segunda é que se você tem servido como Cristo serviu. Ele veio a este mundo para nos servir. Se o próprio Senhor serviu, quem sou eu como servo para não servir? Então, nós temos que entender que nossa vida deve ser marcada pelo serviço. E a gente vai ver queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. No 1 João 2, 3 e 4. Todos acharam? Diz o seguinte: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Eu quero reiterar mais uma vez, para que vocês não entendam errado. A salvação é pela graça mediante a fé, e não por obras. Porém, se não seguimos seus mandamentos, não conhecemos verdadeiramente. Não cremos verdadeiramente. É impossível que aquele que crê
verdadeiramente em Cristo não seja transformado. Se não foi, não creu. É muito simples. É muito simples. Então, devemos refletir sobre isso. Porque não, para quem ainda não foi transformado, que se volte ao Senhor e que entregue a sua vida a Ele. Mas aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, que continuem batalhando contra o pecado e continuem buscando ser cada vez mais parecidos com o nosso Mestre. Porque nisso consiste a nossa salvação. Amém? Nós vimos que o sacrifício, ele é o processo de santificação e a prática da piedade e das boas obras. Mas o que deve me mover? Qual deve ser a causa, o motivo de eu oferecer esse sacrifício? Que tipo de sacrifício é esse? Então, enquanto o sacrifício de Cristo, sacrifício expiatório para perdão de pecados, para tirar os pecados, esse sacrifício é sacrifício voluntário. É o sacrifício de gratidão. Sacrifício movido pela gratidão, pelo que Cristo fez. Então nós não servimos a Ele, não lutamos contra o pecado e não somos piedosos para sermos salvos, e sim porque fomos salvos. Porque a misericórdia dele nos alcançou. Paulo vai dizer, rogo, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, olha, por tudo que Deus tem feito por você, porque Deus te salvou, porque Ele morreu na cruz por você, porque Ele tem te oferecido tudo isso que você tem, porque você é co-herdeiro dele nos céus. Por essas coisas, sejam santos e pratiquem boas obras. Sejam parecidos com Ele. Esse é o motivo pelo qual devemos oferecer esse sacrifício. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. A gratidão. E isso aqui eu não sei se é verídico, mas eu quero citar, acho interessante, de que algumas pessoas falam que a maneira que o brasileiro, que o português expressa gratidão é a mais profunda de todas. Porque você tem graças em espanhol, por exemplo, thank you em inglês, mas em português obrigado seria como se eu me sentisse compelido e obrigado a retribuir o que alguém fez por mim. Essa é a verdadeira gratidão. Irmãos, não estou a dizer que nós não devemos ser gratos de lábios. Não devemos falar, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Devemos falar tudo isso. Devemos expressar a nossa gratidão em oração, em louvor a Deus. Porém, a gratidão perfeita e genuína, ela vem das obras. Ela vem da retribuição. Porque Deus me salvou, porque Ele tem cuidado de mim, porque Ele me chamou, eu faço isso, eu vivo para Ele, eu entrego a minha vida a Ele. Olha, tem algo que você possa fazer que retribua o que Cristo fez por você na cruz? Não. Então o que você faz? Você entrega toda a sua vida a Ele. Você dá tudo o que você pode. Já que você não pode chegar até lá, eu vou dar pelo menos tudo que eu tiver. O que é tudo que eu tiver? A minha vida em consagração ao Senhor. Então, irmãos, nós somos chamados para sermos santos. E a causa disso é que entendemos. Lembra lá do começo que eu falei? O sacrifício de Cristo, da profundidade do entendimento. Quando você simplesmente vê Cristo veio na cruz, morreu por mim e agora eu creio nele e sou salvo. Qual gratidão vai resultar disso aí? Qual? Muito superficial. Por isso que eu peço que vocês, assim como eu, orem, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a entender a profundidade disso, Senhor. Quão profundo isso é. Me ajuda a entender e crescer no conhecimento do teu amor. Eu acho que boa parte da nossa caminhada como cristãos é nesse sentido de, Senhor, as verdades elementares do cristianismo, elas são básicas, elas não são complexas e muito complicadas, elas são básicas. A questão é crescer na profundidade. Deus me ama e o quanto é que Ele me ama. Eu preciso crescer e entender cada vez mais o quanto esse amor é grande. Entendeu? Eu preciso entender cada vez mais o quanto a sua misericórdia é grandiosa, como eu não tenho palavras para expressar o quão Ele é misericordioso comigo. O sacrifício na cruz, o quão doloroso e o quão terrível foi que Cristo recebesse todos os meus pecados em si. E não somente os meus, mas de todos que creem. Eu preciso buscar em Deus, entender o quão profundo e o quão grande
são essas coisas. Porque senão a minha gratidão será uma gratidão superficial. Será, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Ponto. Então, como é que a gente entende disso aqui? Se eu não tenho vivido em santidade e não tenho praticado boas obras, é porque minha gratidão é muito pequena. Quanto maior a sua gratidão, mais você se doará ao Senhor. Mais será a sua resposta em relação a ela. E a gente tem uma parábola, não quero citar muitos versículos aqui para não ficar cansativo, mas eu tenho uma parábola que vai ilustrar isso, que é muito interessante. Lá em Lucas 7, 41 ao 43. Todos acharam? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. O que a gente entende disso aí? Eu acho que talvez muitos já tenham visto. Quando alguém sai das drogas, sai do tráfico, sai do crime e se converte, você percebeu que essa pessoa tem mais tendência a entrar na obra, fazer, evangelizar, levar a palavra. Você já percebeu isso? Acho que isso é muito comum. Quem já teve aqui contato com pessoas que vieram no mundo das drogas e sabe, esse mundo mais perverso nesse sentido, tem esse sentimento de ouvir isso, né, de que as pessoas buscam mais a Deus, oram mais, pregam mais, anunciam mais o evangelho, tem mais piedade dos outros. Porque aqui muito amou, muito perdoou, muito será amado, né? Só que eu quero perguntar para vocês nesta manhã. O lugar de onde Deus tirou o traficante, o estuprador, o assassino, é diferente do lugar que ele te tirou? Então, por que a nossa gratidão é tão menor que a deles? Muitas vezes. Irmãos, eu fico abismado. Parece que Deus ter tirado alguém do tráfico e do crime é maior do que ter salvado um pecador. Porque a gratidão por isso é muito maior do que a gratidão pela salvação. Deus nos tirou de terrível condenação, nos livrou dela. Nós iríamos... Tem um vídeo do pastor Paul Washer que eu acho muito legal, que ele diz assim, alguém estava compelindo ele, perguntando por que você se devota tanto a Deus, por que você prega tanto, por que você anuncia tanta palavra, por que você vive isso tão intensamente? Ele, porque Deus me salvou. Tem outra resposta para isso? Se não for essa? Irmãos, temos sido ingratos. Ingratos para com Deus. A nossa vida tem demonstrado ingratidão para com Deus. É óbvio que cada um no seu nível. Talvez meu nível de ingratidão é bem maior que o seu. Mas todos temos sido ingratos para com Deus. Porque não temos respondido à sua graça e à sua misericórdia, entregando a nossa vida inteiramente ao Senhor. Esse termo que Paulo usa aqui, ofereçam o seu corpo, não está falando de corpo físico, que fala de integralidade, de que você, todo o seu ser, o sacrifício é você por completo. Ele não te quer por partes, ele não quer só o teu domingo, ele quer você por completo. Não é só você em casa, é você no trabalho, é você em todos os lugares, é por completo. Mas eu não posso estar orando e buscando em todo lugar. Não é isso, não é sobre isso. É sobre estar em todo lugar, fazendo tudo para a glória de Deus. Se bem que Paulo diz que orai em todo tempo. Orando em todo tempo. Com orações e súplicas no Espírito. Não que a gente deva todo o tempo estar no quarto orando, mas que a gente deva estar conectado com Deus todo o tempo. Talvez pareça um pouco absurdo, né? Exagero, mas eu lembro de quando eu me converti, de pouco tempo após a conversão, de que se eu passasse horas sem pensar em Jesus, eu me sentia culpado por não estar pensando nele, por o haver esquecido.
Por isso que eu falo, irmãos, já estivemos melhores do que estamos, muitos de nós. E devemos nos arrepender disso. E voltar ao primeiro amor. Então, esse sacrifício de Cristo deve nos conduzir ao arrependimento dos nossos pecados, mas também os arrependimentos do que não fazemos. O pecado de omissão. Tiago vai dizer, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Queria perguntar aqui, alguém de vocês pode fazer o bem? Algum de nós pode fazer o bem? Acho que todos, né? Então, podemos concluir que todos estamos em pecado? Nesse sentido? Eu tenho clamado, irmãos, eu quero conduzir os irmãos a fazer o mesmo. Por aperfeiçoamento da parte de Deus. Por ser parecido com Ele. Quero que você, depois desta manhã, consiga olhar para dentro de você e peça ao Senhor que te mostre, que te faça identificar o que precisa ser mudado e melhorado. E que você trabalhe nisso, orando e pedindo ao Senhor que te transforme, que te conforme à imagem dEle. Nós somos chamados para sermos parecidos com Ele. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Devem ver pessoas transformadas, regeneradas pelo poder de Deus. Irmãos, eu não consigo não citar muitos versículos. Eu acho muito legal uma passagem lá em Atos que vai dizer o seguinte: Jesus, ele é assunto aos céus. Ele diz assim, ó, e recebereis a virtude do poder quando o Espírito vier sobre vós. E que poder é esse? Aí, e sereis testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até toda a Judeia, até os confins da terra. Qual é o poder do Espírito Santo que está sendo falado aqui? Para testemunhar. Poder para testemunhar. Nós temos testemunhado de Cristo na nossa vida. Não somente com palavras, mas com ações também. Temos testemunhado. O que é testemunhar? É assim, ó, Cristo, ele veio, ele me salvou, ele me regenerou. Não é só falar do que Paulo fez. Deus pegou e encontrou Paulo no caminho de Damasco. Não, é o que ele fez na minha vida. Testemunhar é falar assim, olha, ele não somente salvou Paulo, Pedro, João, ele salvou a mim, que estou aqui na sua frente. Eu sou testemunha viva do poder de Deus. A transformação que provém desse poder. Nós temos que testemunhar desse evangelho. Como é que testemunhamos? Santidade e piedade. É assim que testemunhamos que somos servos de Deus. Que somos regenerados e transformados por Deus. Por que devemos oferecer esse sacrifício? Porque somos separados por Deus. Porque Deus nos separou para isso. Mas, como eu já falei mais cedo, se nós continuamos a pecar, profanamos aquilo que Deus separou. Deus te separou e você segue pecando. O que você está fazendo? Profanando aquilo que o próprio Deus consagrou para si mesmo. Irmãos, o que é ser consagrado se não separado para uso santo? Deus nos separou para uso santo. Nós estamos pegando uma ferramenta, um instrumento que é para uso santo, usando para uso profano quando pecamos. Você consegue entender o quão grave é isso? Um Deus que é santo. Um Deus que a Bíblia fala que não pode nem sequer ver o mal, contemplar o mal e utilizar o templo do Espírito Santo para pecar. O quão terrível isso é. E por outro lado, por entender o quão terrível isso é, nós podemos entender a sua sublime misericórdia em nos perdoar quando nós erramos. Porque mesmo sendo o templo do Espírito Santo e cometendo um pecado contra esse templo, quando nós nos voltamos a Ele, com o coração contrito e quebrantado, Ele nos perdoa. A ideia desta mensagem é: entenda o quão profundo foi o sacrifício de Cristo por você na cruz. O quanto Ele te ama e o quão grandes são as suas misericórdias. Quando Cristo morre na cruz, Ele nos compra com o seu sangue. Não é isso? Se somos, pois, comprados, não somos mais nossos, mas somos daquele que nos comprou. Correto?
Se Cristo não nos comprou, não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Ele. Ele se torna o nosso Senhor. Então esse sacrifício, se eu fosse resumir ele, significa não deixe de viver para si e viva para Cristo. É basicamente isso. Sacrificar a sua vida, o seu ser como um todo, é deixar de viver para você e pelos seus prazeres para viver para Jesus Cristo. Nisso consiste o sacrifício, de forma resumida. E esse é um tipo de martírio no qual quem morre revela a natureza. Quem morre são suas paixões carnais, seus desejos infames. É um martírio santo. É um martírio que não é em vão. É um martírio que gera galardão no Senhor. Então, nós mortificamos a nossa carne como sacrifício a Deus, nos voltando para Ele, para que a nova natureza ela resplandeça, para que seja visível. Jesus fala que vocês têm que ser como um sal. Nós temos que trazer diferenças. As pessoas que estão ao nosso redor têm que ser impactados pela nossa vida, pelo nosso modo de agir e de falar, pela maneira com a qual nos portamos. A maneira com que você se porta transmite santidade, transmite que você é um servo de Deus, ou você simplesmente passa despercebido. Será que as pessoas ao seu redor ao menos sabem que você é crente, que você professa a fé em Jesus Cristo? Porque conviver com pessoas por meses e anos, a pessoa não souber, tem alguma coisa estranha, né? Muitos de nós, irmãos, nos envergonhamos do Evangelho. Temos vergonha de falar que somos crentes, que somos servos de Deus. Porque vamos ser julgados, porque vão achar que a gente é careta ou algo do tipo. Aí eu volto de novo. Nós buscamos a aprovação de Deus ou dos homens. Estamos preocupados com a aprovação de quem? Estamos realmente dispostos a desagradar a Deus para agradar o homem? Nós constantemente, principalmente em oração, falamos Senhor, 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 Senhor. E o chamamos de Senhor. Mas como podemos chamar Ele de Senhor se não fazemos a sua vontade? Ora, acabamos de falar que quem é comprado não pertence mais a si mesmo, mas ao seu dono. Senhor aqui tem muitas palavras que a gente aprende a utilizar na nossa vida e a gente às vezes não para analisar o que significa essa palavra. Muitas pessoas falam Senhor, 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 Senhor e entendem como se fosse um Senhor no sentido de uma pessoa mais velha, sabe? Ah, Senhor, Senhor fulano. Então eu trato Deus como um Senhor porque é um respeito para com Ele. Porque em português só existe uma palavra para Senhor. Em inglês tem duas palavras, que é Mister, que é uma pessoa comum, e Lord, que seria algo realmente maior. Então, esse Senhor não é um Senhor de qualquer pessoa, é um Senhor de meu dono. Entende? Meu dono. Eu consigo comparar isso, ainda que seja uma maldição para Eva, mas para nós é uma bênção, irmãos. Deus vai falar assim para Eva, no Éden, você será sujeita ao seu marido, ele te governará. O que ele está falando ali? Que Eva não teria vontade ou desejo, mas que a vontade de Eva, o seu desejo seria o desejo do seu marido. O nosso desejo é o desejo de Deus. É a vontade de Deus e não a nossa. Ou ao menos deveria ser. E fomos comprados com Ele. O quanto você tem orado para que a sua vontade seja conformada à imagem de Deus? À vontade de Deus, desculpa. O quanto? Há dois tipos de pessoas. Eu não acho que a primeira esteja errada, mas eu só acho que a segunda é mais sublime. Alguns oram para que Deus abençoe os seus caminhos. Outros oram para que eles andem nos caminhos de Deus. Eu acho que nós devemos seguir o segundo. Devemos orar para andarmos nos caminhos de Deus. Pois qual vontade é boa, perfeita e agradável? A minha ou a de Deus? Então nós somos chamados ao Senhor a reconhecer a magnitude do seu sacrifício, a magnitude do seu amor.
Como a canção que foi muito propícia hoje, né? Que ele é o cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado. Nós não conseguimos entender e nunca conseguiríamos compreender, pelo menos não nessa vida, a completude do sacrifício de Cristo na cruz. Mas devemos perseguir isto até o dia da sua vinda, ou até o dia em que nós sejamos levados. Não podemos nos conformar, mas buscar entender mais e compreender mais e mais o quão grandioso é esse amor, o quão grandiosa essa misericórdia, a ponto de que eu entregue a minha vida. Paulo fala, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu estava comentando com alguém, acho que não foi daqui, o quanto nós mentimos nos louvores. O quanto mentimos nos louvores. Quando cantamos, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Realmente, não é você que tem vivido mais. Realmente a vontade que você faz é dele ou é a sua? Irmãos, eu vou além, não estou falando só de pecado. Estou falando de colocar a sua vontade, os seus desejos, ainda que não seja um pecado, sempre na frente dos de Deus. Eu lembro do testemunho do pastor Hernandes, na pregação dele, que isso aqui é específico para ele, não estou falando que tem que ser para todo mundo, mas para vocês entenderem o que eu quero falar. Que ele diz assim, Senhor, eu vou fazer minha faculdade, vou me formar, e aí depois disso tudo eu venho e vou servir o Senhor na obra. Aí Deus falou assim, você vai me deixar por último? Você vai me deixar como a sobra, como o resto? Será que muitos de nós não têm feito isso? Tem colocado os nossos objetivos, nossas coisas na frente de Deus? Não, preciso me formar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso conquistar isso e aquilo, e Deus ficando para trás, e para trás, e para trás. Os seus desejos são para Deus ou para você? A sua alma tem ansiado pelas coisas celestiais ou pelas coisas terrenas? O que é que ocupa o teu coração? O que é que angustia o teu coração? O que é que enche o teu coração? O que é que preenche? O que é que preenche a tua mente? O que é que você pensa mais? Nas coisas terrenas ou nas celestiais? Paulo vai dizer, né? Se há algo bom, se há algum louvor, alguma virtude, que isto ocupe a vossa mente. Como, pois, podemos estar em Cristo, mas a nossa mente está em outro lugar? Eu falo no geral, não estou falando num momento específico. Porque o anseio da nossa alma é aquilo. Tudo que eu quero é chegar nesse lugar, é conquistar essa carreira, é ter isso aqui, é ter aquilo, é fazer isso, é fazer aquilo. E nós não ansiamos as coisas do céu da mesma maneira. O nosso anseio por coisas passageiras é maior do que o anseio pelas coisas eternas. Irmãos, se estamos no Senhor, devemos amar o que o Senhor ama. Devemos também odiar o que o Senhor odeia. E a nossa alma deve anseiar pelo que o Senhor anseia. E o que é o que o Senhor anseia? Por santidade, por justiça, por bondade, por amor. Eu tenho orado muito nesse sentido. Senhor, eu preciso, em nome de Jesus, Pai, amar mais. Eu preciso servir mais. Eu preciso, Senhor, desejar as coisas que são santas, Senhor. Que o meu coração, Senhor, não deseje nada além, Senhor, do que é puro, do que é santo, do que é aquilo que provém de Ti, Senhor. Nós devemos ser, irmãos, compelidos pelo Senhor, pelo sacrifício na cruz, a buscar uma vida reta e santa diante do Senhor. Nós devemos entregar verdadeiramente a nossa vida a Ele. E não somente de lábios, mas viver com o intuito de servi-lo. Fazer todas as coisas para a glória de Deus. Nós estamos falando de moralidade, né? Falamos de obras e de santidade, falamos de moralidade. E é importante frisar que a nossa moralidade ela não é vã em si mesma. Não somos morais ou fazemos o bem simplesmente por fazer, ou porque a sociedade impõe que isso é errado e que isso é certo. Nós fazemos para a glória de Deus. Tudo que fazemos ou devemos fazer para a glória de Deus. De maneira que se não fazemos para a glória de Deus, nós
pecamos. Entende? Então, até o bem que você faz a um próximo, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. O segundo, o próximo com a ti mesmo. Porém, quando eu ajudo ao próximo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Por isso glorifica a Deus. Então, tudo que fazemos, fazemos primeiramente por Deus. Eu ajudo o próximo porque eu amo ao Senhor, e o Senhor diz que Deus dá ao próximo. E depois eu faço porque eu amo o próximo. Mas o primeiro ponto é porque eu amo ao Senhor. Entendeu? Então, nossa moralidade ela não tem um fim em si mesma. Né? Não é social, é para a glória de Deus. Eu estava conversando com minha irmã, né? E aí, lá no estudo que a gente está fazendo, são todos descrentes, eu estou fazendo um estudo evangelístico, né? E aí eu propus a eles a ficar uma semana sem mentir. E aí minha irmã contou uma história de que mentiu durante essa semana, e aí depois a mulher lá que ela mentiu viu que era mentira. Ela falou. Aí ela falou assim, mentira é ter perna curta, por isso que não é bom mentir. Aí eu falei, também. Porém, você não deve mentir porque isso é pecado contra Deus. E não porque isso te causa o mal. Você entendeu? Não é deixar de pecar porque isso pode me fazer o mal. É deixar de pecar porque isso ofende ao nosso Senhor. Entendeu? Não é fazer o bem por benefício, porque isso é o que mais acontece hoje. Não, eu vou fazer o bem a fulano porque mais tarde posso precisar de volta. Quem aqui nunca fez isso? Quem aqui nunca fez isso? De fazer uma benevolência para com alguém sabendo que mais tarde essa pessoa pode me dar um apoio de volta. Não foi para a glória de Deus. Foi para a sua própria glória. Para o seu próprio benefício. Vocês conseguem perceber como até as nossas boas ações elas são muitas vezes pecaminosas? Porque não fazemos para a glória de Deus. Irmãos, nós somos mestres em tornar o que é santo em profano. Conseguimos pegar coisas que são boas e torná-las em coisas más. Muitas vezes. Quando às vezes um cantor ou um pregador que prega e que canta para a glória de Deus, de verdade, as pessoas conseguem idolatrar e tornar o que é bom em algo mal. Nós somos uma máquina de idolatria. Então nós devemos oferecer o nosso corpo, a nossa integridade ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Porque este é o nosso culto racional. Porque não tem como racionalmente cultuar ao Senhor se você não vive dentro desses preceitos. Não existe você viver uma vida totalmente deturpada lá fora e você vem para a igreja agora estou louvando e adorando ao Senhor. Você está sendo profano para com o Senhor. Pois o Senhor não aceita o que é profano, o que é mal, o que não foi separado para si mesmo, o que não foi consagrado. Nós temos que consagrar as nossas vidas a Deus. Parece que entregar a vida a Jesus, como a gente fala, né, o jargão cristão ou evangélico, perdeu aquele peso que tinha antes. Porque quando você falava sobre a entrega a vida de Jesus, a pessoa pensava logo, não, renúncia. Eita, eu vou ter que deixar isso e aquilo para ser crente. Hoje não, hoje eu posso ser crente mantendo tudo que eu tinha antes. Não há mudança. Eu te desafio a olhar para trás e ver quantas coisas mudaram na sua vida. Se alegrar pelas que mudaram. Glorificar a Deus por isso. Mas se entristecer pelas que permanecem. E buscar o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Porque se nós o conhecemos, também devemos andar como Ele andou. Então, o que é o culto racional? É aquele que é prestado com integridade, com santificação, com piedade, com boas obras, sem os quais Deus não recebe. Não há adoração sincera do coração sem gratidão. Não há adoração sincera sem gratidão. E o que é gratidão? Gratidão é responder com atos que Cristo fez por nós na cruz. Então, a minha reflexão para os irmãos nesta manhã é, assim como eu tenho refletido sobre a minha vida, é como eu tenho respondido à misericórdia, o amor e a bondade de Deus na minha vida. De maneira santa, piedosa, ou eu tenho sido ingrato. Eu tenho reconhecido que não pertenço mais a mim mesmo, eu tenho buscado viver para Ele, ou continuo vivendo para os meus próprios propósitos. Não estou falando que você não pode ter um propósito de vida.
um lugar que você quer chegar, uma carreira, mas que isso não deve ser a coisa mais importante da sua vida. O mais importante é o Senhor. Então, que a nossa alma anseie pela vontade de Deus, por fazer a sua vontade. Que nós possamos mortificar a nossa vontade todos os dias. E que renunciemos a nós mesmos para viver a vontade de Deus na nossa vida. Amém?